Boa noite, veja no Brasil TV desta sexta-feira, dia 19 de julho. Apagão cibernético afeta serviços no mundo inteiro. No Brasil, computadores de aeroportos e portos pararam. Aumentam as mortes em abordagens policiais no Distrito Federal. O IBGE divulga recorte do Censo 2022 sobre as mais de 8.400 localidades quilombolas no Brasil, com foco na educação e no saneamento básico. E ainda, chuva acima da média compromete a safra da maçã em Santa Catarina. É agora no Brasil TV. A gente começa o Brasil TV de hoje falando sobre o apagão cibernético que afetou serviços no mundo inteiro. Computadores de aeroportos e portos do Brasil pararam. Tela azul no computador da companhia aérea e fila para fazer o check-in em Florianópolis. O jeito foi improvisar um ping-pong para passar o tempo. No aeroporto de Congonhas, esse operador de companhia aérea passou a manhã preenchendo manualmente os cartões de embarque. O Guilherme já imaginava que iria demorar. A mãe dele mandou uma mensagem avisando do problema nos computadores de todo mundo. Ela foi fazer um exame e não conseguiu. Eu imaginei que ia ter nos aeroportos também. Eu já vim preparado, que ia demorar um pouco. Mas tem que esperar, né? Houve atrasos no embarque ainda nos aeroportos de Campinas, Curitiba, Belo Horizonte e Salvador. Problemas também nos computadores do porto de Pecém, no Ceará. No porto de Paranaguá, no Paraná, a falha fez com que caminhoneiros formassem uma fila para entrar no terminal de contêineres. O Ministério de Portos e Aeroportos disse que o apagão cibernético global desta madrugada, que atingiu a movimentação aérea em muitos países no mundo, impactou pontualmente apenas operações de check-in de algumas companhias aéreas, provocando alguns atrasos em voos. Tanto o Ministério quanto a Força Aérea Brasileira afirmaram que a pane não atrapalhou o sistema de tráfego aéreo do Brasil. O Supremo Tribunal Federal disse que foi afetado pelo problema cibernético mundial e que os principais serviços já foram restabelecidos. Mas serviços de apoio, principalmente utilizados pelo público interno, ainda estão sendo reativados. Grandes empresas ao redor do mundo que trabalham com um volume gigantesco de dados contratam fornecedores para garantir uma segurança mais robusta pela internet. A falha nos computadores, aqui no Brasil e no mundo, começou depois de uma atualização em um programa de segurança chamado Falcon, da empresa CrowdStrike. Eles liberaram uma nova versão, igual acontece com o celular, quando chega a atualização de aplicativo. Então, no computador desses funcionários, chega também a atualização lá do módulo de segurança. E ela tem um defeito. Esse defeito está impedindo que os computadores inicializem. Ele foi sentido primeiro na Austrália, porque abre o mercado antes. No Brasil, várias empresas estão sendo impactadas. Em nota, a CrowdStrike diz que está trabalhando ativamente com os clientes afetados. Reforçou que não se trata de um incidente de segurança ou ataque cibernético. A CrowdStrike indica ainda que os clientes procurem o portal de suporte para obter as atualizações mais recentes. E recomenda que as organizações garantam que estão se comunicando com os representantes da CrowdStrike por meio de canais oficiais. Isso porque golpistas podem se aproveitar do momento. É que nessas horas, os cybercriminosos eles ficam ligados no interesse das pessoas pelo assunto e já começam a criar falcatruas, golpes. Então, se chegar alguma coisa no seu e-mail dizendo CrowdStrike, faça os seguintes passos para proteger o seu computador, e é algo que não veio do seu departamento de TI, não siga. A companhia aérea Azul lamentou o transtorno. Disse que todos os passageiros vão receber assistência. A Gol e a Latam disseram que não foram afetadas pela pane global. Em Cuiabá, Mato Grosso, voos também foram atrasados no aeroporto internacional. Os detalhes com Natan Goulart. Aqui em Mato Grosso, a concessionária que administra os aeroportos de Alta Floresta, Sinop, Rondonópolis e o Aeroporto Internacional Marechal Rondon, na Grande Cuiabá, informou que durante a madrugada e na manhã desta sexta-feira houve atrasos em voos que partiriam nesta manhã por causa do problema que atingiu o sistema das companhias aéreas. O sistema ainda oscilava bastante na hora de fazer o check-in dos passageiros.
A empresa orienta os passageiros com viagem marcada que chegam ou que saem da Grande Cuiabá que verifiquem os status do voo diretamente com as companhias aéreas. E durante a tarde de hoje, os voos ocorreram normalmente, sem problema no sistema. Natan Goulart, de Várzea Grande, em Mato Grosso, para o BR-TV. Aumentaram as mortes em abordagens policiais no Distrito Federal. Os números são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Há pouco mais de um ano, em maio de 2023, Rafael Rodrigues da Silva foi morto no Gama por policiais militares. Ele estava em surto psicótico e invadiu um consultório odontológico. Os policiais tentaram contê-lo com spray de pimenta e depois com disparos de arma de choque. Rafael não resistiu e morreu no local, aos 41 anos. Em outubro, durante uma blitz no Eixo Monumental, Islan da Cruz Nogueira morreu ao ser atingido por disparos da PM. Ele estava no banco do carona de uma BMW. O motorista desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir. Islan tinha 24 anos. Islan e Rafael são duas das 27 pessoas que morreram no ano passado em intervenções policiais. A grande maioria em abordagens da PM. O número é quase 69% maior do que o registrado no ano anterior, em 2022, quando foram 16 mortes em intervenções policiais. Os dados estão no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O documento traz também outros números da violência no Distrito Federal, como os estupros. Os registros aumentaram quase 9%, somando 896 casos em 2023. São mais de 2 por dia. Também aumentaram os casos de injúria racial em 13,4%, racismo em quase 43% e feminicídio, 50% de aumento ano passado, somando 33 casos. A Valdéria da Silva Barbosa foi uma dessas vítimas, aos 45 anos. Ela era agente da Polícia Civil e trabalhava na Delegacia de Atendimento à Mulher, em Ceilândia. Valdéria foi morta pelo ex-companheiro a facadas, dentro de casa. O anuário traz também a redução de vários crimes aqui no DF, como homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Em 2023, o Distrito Federal foi a terceira unidade da federação com a menor taxa de mortes violentas intencionais a cada 100 mil habitantes, ficando atrás apenas de São Paulo e Santa Catarina. E essa diminuição tem sido constante nos últimos 10 anos. Enquanto em 2014 foram registradas 767 mortes, no ano passado foram 313. 2023 teve ainda diminuição nos casos de roubos e furtos de veículos e roubos a pedestres. Os roubos e furtos de celulares também diminuíram, 10%, mas ainda assim foram 25.594 casos, o que dá uma média de 70 celulares roubados ou furtados todos os dias aqui no DF. Ainda segundo o anuário, aumentaram também em 2023 os registros de homofobia e transfobia em 18,3%. E os crimes contra pessoas LGBTQIA+, aumentaram em 7,4%. A Secretaria de Segurança Pública disse que vem atingindo recordes significativos nos últimos anos na redução dos crimes, sobretudo homicídio e crimes contra o patrimônio. No ano passado, ainda segundo a Secretaria, o Distrito Federal atingiu o menor índice de homicídios dos últimos 47 anos. E afirmou também que no primeiro semestre desse ano houve redução de 63% nos feminicídios comparado com o mesmo período do ano passado e 7% de redução nos estupros. Sobre as mortes em abordagens policiais, falou que apesar dos números mais altos, as polícias civil e militar do Distrito Federal estão entre as 4 menos letais do Brasil e que todos os casos são apurados pelas corregedorias. Em relação aos furtos de celulares, frisou que trabalha em várias iniciativas para prevenir esses crimes. Em Gramado, na Serra Gaúcha, depois das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, casas que estão numa área de risco vão ser demolidas.
As casas ficam no bairro Piratini, onde rachaduras se abriram no solo com as chuvas no mês de maio. 100 imóveis foram interditados pela Defesa Civil. Agora, um estudo encomendado pela Prefeitura apontou que 31 casas precisam ser demolidas para que obras de contenção sejam realizadas na área. Somente depois dessas obras, outros 69 imóveis do bairro vão poder voltar a receber moradores. A Prefeitura de Gramado vai fazer reuniões com as famílias para negociar as desapropriações. Os desabrigados estão em casas de parentes ou recebem aluguel social pago pela Prefeitura. Em São Paulo, uma usina foi multada em 18 milhões de reais por ter causado mortandade de peixes no rio Piracicaba. Isso segundo a Companhia Estadual Ambiental do Estado. Ellen Sacconi traz as informações. O trabalho de remoção dos peixes mortos no rio Piracicaba começou no fim da manhã. A prefeitura da cidade fez uma contratação de uma empresa de forma emergencial. Mas esse trabalho é lento, porque a draga, que é um hidrotrator, vai retirando os peixes misturados com a vegetação ribeirinha e também com os galhos. Pela manhã foi divulgado um laudo com análise da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado, e também com o Ministério Público, e ficou confirmada a relação da usina de açúcar São José com a contaminação que matou os peixes. A estimativa aponta a morte de 233 mil peixes, considerando apenas as mortes do Tanquã, que é o mini Pantanal paulista, porque as mortes que aconteceram em área urbana não foram quantificadas. A usina foi multada em 7,5 milhões de reais, mais 20% do valor por não comunicar o que aconteceu à CETESB. Por ter atingido a unidade de conservação Tanquã, o valor foi dobrado, chegando a 18 milhões de reais. 14 barcos da Polícia Militar estão sendo utilizados no apoio a essa remoção dos peixes e a casa de um dos pescadores que faz o trabalho aqui no Tanquã foi transformada numa base da Polícia Militar Ambiental e também da CETESB. Por enquanto, não há uma previsão de quanto tempo vai demorar esse trabalho de remoção dos peixes. Ellen Sacconi para o Brasil TV. Projetos em 2 municípios do Pará têm conseguido aumentar a produtividade respeitando o meio ambiente. São áreas planejadas com qualidade e eficiência. A mandioca plantada nesta comunidade do Acará, nordeste do estado, cresce há 3 anos numa área de floresta que está sendo respeitada. Os agricultores não derrubam mais árvores para queimar a vegetação antes do cultivo. Mudou muito a forma da gente trabalhar com a mata, né? Com a natureza também. Então isso fez com que a gente tenha floresta em pé. Hoje, o cultivo de tudo que se planta aqui é totalmente diferente. Com parcerias e capacitação, os agricultores entenderam que as queimadas empobrecem o solo e prejudicam a colheita. A comunidade adotou o manejo sustentável e as novas práticas melhoraram a produção. Floresta saudável gera renda e qualidade de vida. Hoje você vê aqui tem um plantio dessa proporção aqui, mas você olha a vegetação está toda verdinha no entorno. Isso já é um reflexo diferencial muito grande para a gente. Hoje a gente já consegue trabalhar numa área ali 3 anos, 4 anos consecutivos numa pequena área e produzir com qualidade e mais eficiência na produção. Antigamente as caças tu não via mais. Hoje em dia a gente está sentindo que a natureza está chegando mais perto, sabe? Por quê? Porque a gente continua preservando e eles têm o que comer, porque antigamente a gente tirava tudo, né? Roçando, queimando. Para mim isso é maravilhoso. Com o manejo dessa forma, a floresta mantém a biodiversidade, a produtividade e se regenera mais rápido. Na maior unidade de uso sustentável do Brasil, em Porto de Mós, oeste do Pará, mais de 100 comunidades recebem treinamento da Embrapa para selecionar as árvores que podem ser cortadas. A madeira é uma das principais fontes de sustento das famílias que vivem na reserva extrativista Verde para Sempre. Existem leis e critérios técnicos para a gente fazer isso com qualidade, né, e eficiência, de tal maneira que a floresta manejada ela vai continuar seus processos naturais sem dificuldades. Hoje a gente anda na floresta assim, de ver uma árvorezinha, olha, isso aqui é maçaranduba, tem cuidado para não cortar. A gente não tem que pensar só em nós, mas temos que pensar nos outros, nos filhos, nas novas gerações que vêm.
Na região serrana de Santa Catarina, a chuva acima da média comprometeu a safra da maçã em mais de 20%. A alta no preço da maçã nos supermercados é reflexo dos números da safra 2023-2024 em Santa Catarina, estado que mais produz a fruta no país. A produção foi de 423 mil toneladas, uma queda de 24% na comparação com a safra anterior, segundo dados do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE. Somente nessa empresa, que tem uma unidade aqui em São Joaquim e é a maior produtora de maçãs do país, a quebra de safra representa 60 mil toneladas a menos oferecidas ao mercado. Na verdade, o que a gente esperava era que ocorresse uma quebra na casa de 10% ou 12%, tá? Quebrou um volume muito maior, dobrou o volume da quebra por conta de condições climáticas. Fatores climáticos e as condições de estrada, condições de transporte, condições de defensivos que são usados na maçã, tudo houve um aumento em relação ao dólar, o dólar está alto. Mário Ozan é presidente de uma cooperativa que reúne 110 pequenos produtores de maçã de São Joaquim. O município conta com uma área de produção de quase 9 mil hectares, o que representa 63% dos pomares do estado e mais de 25% de todos do país. A maçã hoje é um produto que nós conseguimos emendar uma safra na outra, exatamente pela tecnologia, pela qualidade que nós conseguimos produzir no campo e a tecnologia de armazenamento em frios. Apesar de armazenar e distribuir maçã o ano todo, a linha de produção mais lenta por conta da quebra de safra preocupa as empresas, que inclusive cortaram vagas de emprego. Essa aqui costuma contratar até 100 funcionários temporários entre os meses de fevereiro e maio, quando a maçã chega do campo, o que não ocorreu neste ano. Para amenizar as perdas dos produtores, a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária informa que está desenvolvendo ações para aumentar a produtividade e difundir novas tecnologias no cultivo da maçã. São oferecidos financiamentos para investir, por exemplo, em cobertura de pomar contra o granizo e também na prevenção e controle de pragas. O IBGE divulgou hoje um recorte do Censo 2022 sobre as mais de 8.400 localidades quilombolas no Brasil, com foco na educação e no saneamento básico. Sabe quando você escuta "vale cada grãozinho de areia"? Esse é o sentimento que é passado de geração por geração nesse território. Mesmo com os quilombos tendo o direito aos serviços básicos, é preciso enfrentar as precariedades. Isso aqui é o poço, né? Onde eu ligo a bomba, tem uma bomba aqui dentro que eu ligo, onde eu distribuo água para minha casa, para a casa da minha filha. E a gente não bebe essa água porque até então não é uma água tratada e a gente não consegue beber. A dura rotina sem água tratada é um dos pontos identificados por um estudo inédito do IBGE que mostra em números a desigualdade entre as comunidades quilombolas e o total da população brasileira. A pesquisa revela dados sobre o acesso à educação e ao saneamento básico. A água chega a 73,34% dos quilombolas. No país, esse percentual é de 95% da população total. A desigualdade também é enorme ao acesso considerado adequado à rede de esgoto, que chega a menos de 30% dos quilombolas. O número nacional é de 75%. A gente percebe que para a população quilombola aqui no Brasil, esses serviços eles não estão sendo oferecidos de maneira adequada, né? A gente sabe que mesmo em áreas não quilombolas ainda há problemas, mas dentro dos domicílios e ao alcance da população quilombola, essa questão ainda é mais dramática. Hoje existem 7.666 comunidades quilombolas declaradas, divididas em 8.441 localidades pelo Brasil. A maioria está na região Nordeste, são mais de 5.000. Maranhão é o estado com o maior número de localidades quilombolas. Depois vem Bahia e Minas Gerais. No norte do estado do Rio, em Quissamã, o quilombo Machadinha tem cerca de 250 famílias, morando em 5 localidades. Aqui no quilombo Machadinha tem escola para atender as crianças até o 5º ano. Mas nem sempre foi assim.
Muitos moradores não tiveram acesso à educação, não sabem ler nem escrever. E essa realidade se repete em outros quilombos pelo Brasil. A taxa de analfabetismo nesses territórios é mais do que o dobro do total da população brasileira. Essa diferença é ainda maior entre os idosos. Mais da metade dos quilombolas com 65 anos ou mais são analfabetos, enquanto o número nacional é de 20%. O Wagner conseguiu superar os desafios. Desde pequeno, ele estudou numa escola dentro do próprio quilombo. Saiu e fez ensino médio e faculdade de gestão ambiental. Esse trabalho que o IBGE faz é importante porque ele traz indicadores, traz visibilidade e um retrato das comunidades, traz também como uma reparação histórica também para essa população. Veja a seguir, São Paulo recebe o maior encontro de cultura pop asiática da América Latina neste fim de semana. E ainda, estudante do Acre vai ser a primeira do estado a participar de cursos em 2 universidades das mais famosas e prestigiadas do mundo. É daqui a pouquinho. Nesse fim de semana, São Paulo recebe o maior encontro de cultura pop asiática da América Latina. Um exército de personagens invadiu o AMB. É como se eles tivessem saído das animações e das histórias em quadrinhos e ganhado vida com muita criatividade dessa turma apaixonada. Bem-vindos ao Anime Friends 2024! É essa caracterização que se chama cosplay. O pessoal investe mesmo em cada detalhe para se transformar no personagem preferido. Vale também vir de cara limpa, como a Mayara, a primeira da fila. Chegou que horas aqui? 6 da manhã. Que paixão é essa por anime que te trouxe aqui tão cedinho? É que eu preciso conseguir o ingresso para conhecer um artista que veio hoje. E esse ingresso está disputadíssimo, então eu vim cedo para garantir. A primeira edição do Anime Friends foi em 2003. A expectativa é de que 120 mil pessoas passem por aqui este ano, nos 4 dias de evento. E quem vier também vai poder ter um gostinho do que acontece lá no Japão, como esse café aqui inspirado naqueles que tem lá no país. Quem for fazer o pedido vai poder escolher como quer ser atendido. Se é de um jeito mais gentil, mais tímido, com mais energia, tá tudo no cardápio. E quando o pedido vier, vem entregue por uma personagem. O que fideliza é que é um evento de fã para fã. E ano passado, que foi o evento nosso de 20 anos, a gente tinha 3 artistas internacionais por dia. Esse ano a gente tem mais de 10. Então tem uma comitiva de 96 pessoas do Japão que veio esse ano para o evento. Então todo dia tem atores, dubladores, bandas. São 5 palcos com programação das 10 da manhã às 10 da noite. Então tem muita coisa. Também dá para comprar produtos de anime. São mais de 40 estandes. O Leon fez seu primeiro cosplay há 20 anos. Participou de todas as edições do Anime Friends. Hoje virou profissão. Já viajou o mundo se transformando em personagens do universo dos quadrinhos. Desde sempre fui estilista. Comecei no ramo têxtil de tecidos e depois fui para o mercado de noivas. E aí eu falei, caramba, eu estou em São Paulo. É a única oportunidade que eu tenho de isso virar realidade. Vamos focar e começar a fazer? E hoje eu tô, vestindo um stand de um jogo que eu comecei jogando, saca? E olha, uma jovem estudante acreana, de 16 anos, moradora da periferia da capital, vai ser a primeira do estado a participar de cursos em 2 das universidades mais famosas e prestigiadas do mundo. Até onde o seu sonho te levou? O da Luana vai levá-la até os estados de Connecticut e Massachusetts, nos Estados Unidos. A viagem já está marcada. Será no dia 17 de janeiro do ano que vem. Em Boston, onde fica a Universidade de Harvard, ela vai participar de um evento anual que reúne os jovens líderes mais promissores de todo o mundo para a discussão de problemas globais. Já na cidade de New Haven, onde fica a Universidade de Yale, a experiência será em uma das conferências de simulação das Nações Unidas. Para poder participar dos 2 eventos, a Luana passou por uma seleção rigorosa que começou em janeiro e só terminou agora.
Mas esse é apenas o início de uma jornada que promete ser bastante vitoriosa. A Luana é a primeira estudante acriana que vai participar de cursos em 2 das universidades mais prestigiadas do mundo, Harvard e Yale. Mas isso faz parte de um sonho ainda maior da Luana, né, Luana? Conta pra gente. E o meu sonho é justamente ser cientista para conseguir desenvolver tecnologias que possam ajudar de alguma forma o nosso mundo, principalmente o meio ambiente, que é o meu caso. Eu acho que eu estou muito focada nisso ultimamente. A gente busca o melhor para nossa filha e com grande, outras pessoas que ajudam e ela também se ajuda, porque minha filha, mãe é coruja, tá? Mas a minha filha é maravilhosa, dedicada, inteligente, tudo para mim. Difícil é não acreditar que ela vai longe e que muito em breve tudo deve se tornar uma realidade. Eu acho que justamente é sobre isso, você aprender novas experiências, novas reflexões que talvez você nunca aprenderia se você estivesse só na sua bolinha. Você viu? A educação transforma e que orgulho da Luana, parabéns. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Tenham todos uma ótima noite e excelente fim de semana. Até a próxima.